Oline, demissão, a primeira. O Ricardinho até falou agora há pouco no áudio, Aline. Ele falou assim: nossa, que loucura, demissão na primeira rodada. Não chega a ser uma loucura. Não chega a ser uma loucura aqui no nosso futebol. Não é algo inédito. E assim, e vai continuar acontecendo, porque a galera vem já acumulando, com a corda indo apertando. Muitos do ano passado, do ano anterior, que é o caso do Mano, muitos de estadual, de campanhas, né, decepcionantes no estadual. Então, muitas vezes, o cara já traz uma bagagem para a primeira rodada do Brasileirão. E é mais ou menos a história do Mano, né? Não foi uma demissão que aconteceu porque ele discutiu com o Thiago Silva lá no jogo, porque ele alterou com 13 minutos, reconheceu o erro. Já existia, né, uma decepção com o trabalho do Mano, né, Aline? Isso, André, ó, essa é exatamente a informação que eu tenho. Que, no fim, a ideia da diretoria, da troca de comando, ela é pela pouca evolução do time, pela pouca evolução técnica do time, principalmente se você colocar na balança e levar em consideração que ele acabou de ter 13 dias para treinar uma equipe, 13 dias para preparar um time para a estreia do Brasileirão. E aí a não evolução, o desempenho não satisfatório, somado à derrota, à atuação ruim, tudo isso acaba culminando na decisão da diretoria de desligar e de demitir o técnico Mano Menezes. Aí você vai dizer, interferiu em nada? Acho que no fim das contas, tudo agrega. No fim das contas, o desgaste ele faz parte. Talvez, e é a informação que eu tenho, como eu disse, ele não tenha sido o motivo principal da decisão, mas o desgaste ele vem acontecendo ao longo dos meses, né? Porque o Mano entrou no ano passado, tinha um contrato até o fim do ano, a diretoria resolveu renovar com ele de 24 para 25, e aí até na época gerou um movimento, chamou um pouco a atenção, porque não era, para quem olhava de fora, unanimidade que ele deveria continuar, mas a percepção do comando, a percepção da diretoria era que ele tinha muitos méritos na permanência da Série A do Campeonato Brasileiro, que o Fluminense tinha ficado numa situação muito conturbada desde a saída do Diniz e que ele tinha sido peça importante para isso, e aí mantê-lo acabou sendo a decisão por conta do que ele tinha feito. Porém, existe todo um entorno, né? Um contexto. Acho que a gente tinha até falado aqui em outro momento sobre as relações não serem 100% boas, que tinha um pouco de perfil, a mudança de perfil do treinador anterior para esse treinador. O Mano, num papo meu com o Ricardinho esse ano, até falou sobre isso, que é o perfil dele, ele é o tipo de cara que passa a escalação no vestiário, às vezes o cara treinou bem a semana, mas chega na hora, por uma ordem tática da cabeça dele, ele entende que ele tem que mudar, ele vai mudar e não necessariamente com tanta conversa desse tipo, porque a decisão é dele. Então tem um pouco desse perfil, e aí tinha uma não aprovação, diríamos assim. Tanto que o Fluminense conversa com o Mano meia-noite, já no hotel, já depois do jantar, já depois que ele deu coletiva, e solta a nota logo depois. Os jogadores não sabiam, acabam tomando ciência pela imprensa ou pela própria nota, já estavam em seus quartos, porque estavam em Fortaleza e viajaram direto para a Colômbia, né, para enfrentar o Once Caldas pela Copa Sul-Americana. E aí tem até relatos de jogadores que acham bom, porque primeiro é importante a gente falar que num grupo de 30 e mais de 30 jogadores nunca existe uma unanimidade, mas até onde a gente sabe, a maior parte dos jogadores não tinha uma aprovação do comando do Mano. E aí, seja por relação ou seja pelo que ele pensava de ordem tática do time dentro de campo. Nesse período até aqui, o Mano teve alguns enfrentamentos com alguns jogadores de líderes, né? Jogadores grandes. Teve o caso que ficou muito explícito, que foi o que a gente falou aqui da última vez, falando sobre o Mano, que foi o caso do Marcelo. Teve um enfrentamento com o próprio Felipe Melo, que o Felipe Melo vem falando aí ao longo dos dias que não teria nem renovado ontem, ele falou ontem que não teria nem renovado com o Mano Menezes, e teve também uma discussão com o Thiago. O Thiago tinha mais a desaprovação, acredito, sobre a questão tática e tal, e aí a gente viu que dentro do campo de jogo, ainda no primeiro tempo, o Thiago começa a discutir com ele, falar algumas coisas, e ele não gosta disso. Por isso que essa discussão ela se estende para dentro do vestiário. E dentro do vestiário, o Mano fala exatamente para o Thiago que
não aprova esse comportamento dele. Diz para o Thiago que não gostou da forma como o Thiago falou com ele, de uma forma geral, a discussão acaba sendo centralizada nisso, mas aí essa discussão, ela acontece, e aí isso tem consequência direta na demissão? Segundo o que a gente entende que foi a decisão da diretoria, não. Porém, existe uma consequência de situações. Outra situação, depois do jogo contra o Bangu, não foi só contra o jogo do Bangu, mas contra o jogo do Bangu especificamente, eu soube disso, teve um descontentamento geral de como foi o comportamento do time, não era nem exatamente do Mano Menezes dentro de campo. E aí a consequência disso foi um pós do vestiário com muito enfrentamento, inclusive da diretoria com o Mano, que no momento depois passou, né? Dali para frente o Fluminense chegou na final, conquistou outros resultados positivos, mas são situações que vai desgastando de fato pessoalmente, tecnicamente, o relacionamento e culminando nessa demissão do Mano logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu só acho assim, ó, não adianta a gente entrar no mérito da discussão. Qual foi, quem tinha razão, quem não, sabe? Porque pode ser que o técnico tenha razão de chamar atenção e o jogador reage e não deveria reagir, uma atenção normal de jogo. Pode ser que realmente o técnico que abusou, né? Discussão a gente não sabe. Agora, tá muito claro que existe um histórico que tá prejudicando o Mano, né? Então, assim, não foi só no Fluminense, teve a história com o Yuri Alberto, que você tava lá na beira do campo, lá em São Bernardo. Então, assim, o Mano parece estar errando na dose, né, em vários momentos. Então, aí acho que vale para ele avaliar, para ele fazer uma autoavaliação agora que ele foi demitido. Agora, eu também não sou, viu, Aline, só para deixar claro, eu não sou favorável àquela história de, o jogador tem que estar feliz com o técnico, porque pro jogador deitar no técnico também, né? Então tem que ter um meio termo ali eu tenho um ex-dirigente que trabalhou muito no futebol, que ele falava assim, primeira coisa que eu faço quando eu vou contratar um técnico é perguntar o que o grupo acha. Quem que vocês querem? Aí os caras falam o nome, é o André. Eu já tiro logo o André. Técnico que o grupo quer, é sinal que o grupo vai deitar no treinador. Então, eu não acho que tem que ser nem assim, como eu não acho que tem que ser assado, né? O técnico tem que ser escolhido pela diretoria, os jogadores têm que aceitar. Agora, ele também tem que se ajudar e tem que ter um ambiente que seja favorável pro trabalho. Ele não precisa ser amigo de ninguém, mas tem que ter um respeito que eu acho que, vendo aqui de longe, parece que tá faltando e que faltou nesse trabalho aí do Mano no Fluminense. E agora, Aline? É importante você falar sobre isso, porque a decisão da escolha do Mano lá atrás, ela tem a ver com essa postura, que é quando sai o treinador que tinha um relacionamento muito próximo com os jogadores, que era o Diniz, que tinha uma situação quase que de pai, que apesar de enfrentamento, sentava, levava para almoçar e etc., e eles entendiam que tinha que chegar um cara que batesse de frente com quem fosse líder também, que era um elenco cheio de medalhões, e aí por isso eles trazem o Mano. Na época, o Fred ainda fazia parte do comando, e o Fred relatou a situação de que ele teve esse enfrentamento com o Mano, e eles se entenderam, e ele foi a favor da vinda do técnico Mano Menezes. Então, foi um dos motivos para a contratação do treinador. Foi uma ideia de controlar um vestiário com muitos líderes, né? E aí, assim, é aquilo, Pois tem o lado positivo, mas tem o lado negativo também. Então, e aquela história, né? Então, você vê que o técnico, ele também, ele foi contratado para fazer uma determinada coisa. A gente falou muito sobre isso na época da discussão com o Marcelo. Muito. Que, sabe, o Mano foi contratado para fazer uma gestão de vestiário um pouco mais enérgica. E aí, enfim, então, mas que é muito fácil se falar, pô, a culpa é de um, a culpa é do outro, e na verdade talvez não seja esse né, o centro da questão. O centro da questão é saber como é que tá isso no dia a dia, a evolução do clube, do time, né, enfim, e para que ele foi contratado, uma série de coisas. E a gente sabe que
pelo E menos. é importante as pessoas entenderem que em todo elenco, em qualquer grupo, sempre tem quem não gosta do treinador. É normal. Em toda equipe tem quem não gosta do chefe. Não é um absurdo ter alguém que não curta o treinador, né? É, pois é. Então, isso aí é algo que ele tem que gerir. O que a gente tá achando estranho, né? Eu tô achando estranho, é que tá acontecendo muito Muito. explícito, né? Os casos estão se repetindo e sempre na frente das câmeras. Porque a gente sabe que nos bastidores o bicho pega. O próprio Diniz, que tinha um baita de um relacionamento com o elenco, outro dia também pegou no pé lá do Tietê e foi aquela história do Perninha, né? Então, acontece no futebol. Agora, com o Mano tem se repetido muito, né? Tem se repetido. Aline, futuro do Fluminense. A demissão do Dorival tem a ver com isso? Porque assim, ó, que o Mano tinha prazo de validade parecia muito claro. Eu fico me perguntando, por que que ele não foi demitido antes? Às vezes, realmente, a diretoria fica esperando um motivo ali muito forte para poder demitir, só tá faltando a gota né, final pro barril entornar, o que me parece não ser muito inteligente, porque, por exemplo, o Fluminense teve data FIFA para treinar com um novo técnico e tal, e desperdiçou esse tempo para agora demitir o treinador. Foi a falta de nome no mercado, o nome do Dorival faz sentido, porque o Renato já estava no mercado, que eu tô ouvindo falar, o Diniz, próprio Diniz já estava no mercado, até Lido, Milito, todos eles estavam no mercado. O nome diferente que acontece nas últimas horas, nos últimos dias, é o do Dorival. Tem alguma coisa a ver ou nesse momento, por enquanto, nada a ver, Aline? É que na mudança dessa história, ela tem um fator muito importante que agrega muito, que é esse ano é ano político no Fluminense. E aí a gente vê toda uma movimentação de SAF, de uma gestão que está nos 2 últimos mandatos e começa a estudar para transformar o clube em uma SAF. E aí começam a vazar muitas informações de um objetivo do atual presidente talvez permanecer como gestor dentro dessa SAF, um movimento político de oposição muito grande. Todas essas questões, elas certamente agregam e muito na mudança de treinador, porque foi tudo na última semana. Um movimento político muito forte na última semana e em relação à eleição, em relação também à SAF. Então, eu acho que isso também corrobora e acaba colaborando muito para a demissão do Mano Menezes. Eu vou te ser bem sincera, o primeiro nome que veio na minha cabeça foi também, assim como você, o nome do técnico Dorival Júnior. Principalmente porque o presidente Mário Bittencourt foi o chefe de delegação da seleção brasileira na última data FIFA. Então, ele ficou com a seleção brasileira durante o período dos 2 jogos. Ele teve o contato com o Dorival Júnior. Até onde eu sei, a ideia dessa gestão é encontrar esse novo treinador até o jogo contra o Bragantino, que seria no fim de semana, ou até o segundo jogo da Sul-Americana, que é contra o São José, que é na outra quinta-feira. E quando eles demitiram o Mano, o que a gente recebeu de informação é que eles iam sentar, estudar e pensar num próximo nome, porque ainda não tinham um nome na cabeça. Tanto que o time do Fluminense viaja para a Colômbia para fazer esse jogo contra o Once Caldas no meio de semana, e o presidente e alguns comandantes que estavam em Fortaleza voltaram para o Rio de Janeiro justamente para essa situação de buscar um novo treinador. O primeiro nome que aparece na minha cabeça é o Dorival Júnior por vários motivos, e entre eles o fato dessa gestão já ter procurado o Dorival Júnior lá atrás. Em 2019, na primeira passagem do Diniz, quando o Diniz foi demitido, eles procuram o Abel Braga nega, e eles vão no Dorival Júnior, o Dorival Júnior diz que não pode porque tem um problema de saúde. Até ontem, umas 5 horas, mais ou menos, da tarde, um pouco mais, talvez, mais 7, pelo que eu apurei, o Dorival não tinha recebido nenhuma proposta. E o que eu queria tentar entender é se o Dorival quer ir para o mercado, quer continuar trabalhando, ou se, na verdade, ele precisa de um tempo, né, ali, pós-seleção e tal. Pelo que eu entendi pelo contexto, essa é uma decisão também que não está tomada. Então, é uma possibilidade e traz esse histórico de ter uma boa relação. Eu sei que essa diretoria, ela gosta do Dorival. E aí tem alguns outros nomes que surgem, mas que surgem mais pelo torcedor. Por exemplo, o torcedor cogita muito Fernando Diniz. Pensando numa relação com esse comando, eu diria que não teria tanta chance, porque existia
uma relação estremecida de colocar muita responsabilidade do que aconteceu na briga contra o rebaixamento no ano passado na conta do Diniz e publicamente. Então, isso estremeceu um pouco a relação. Porém, como eu disse, é um ano político, é o que o torcedor quer. Então, isso pode mudar alguns pontos das situações. A gente ouve muito o nome do Renato, mas é o que você disse. O Renato já teve aí disponível para essa gestão desde o início, em vários momentos em que se pensou de troca e acabou não sendo em nenhum momento um nome muito cogitado. O Renato, ele foi técnico do Fluminense no momento, numa era Unimed, numa era em que o Celso Barros, numa ligação muito forte com o Celso Barros, que até num certo momento estava ali na primeira eleição do Mário Bittencourt junto com ele. Porém, o Renato tem essa relação com o Celso Barros hoje é da oposição. Isso pode influenciar? Pode ser que sim, né? Então, acho que a eleição, ela movimenta muito todas as situações nesse momento. Mas e aí não é informação, eu concordo muito com você que o nome do Dorival pode ser um nome forte, dependendo, obviamente, de valor cobrado, né? Pelo valor que ele tem depois de uma seleção brasileira, enfim, esses pontos acabam sendo pontos que podem pesar nessa decisão. E aqui, de novo, eu não sei o que o Dorival vai fazer e não cabe aqui julgar, né? Porque ele é um ser humano do bem, inclusive, do bem, Muito, muito. né? É um cara muito querido por todo mundo, que fez um trabalho ruim, que, né, não tava dando certo e não ia rolar. E ele é demitido, só que ele é muito querido. E aí não dá pra ficar julgando a decisão individual do profissional, né? E pessoal. Porque ele pode falar, pô, cara, eu quero esquecer um pouquinho. Só que enquanto ele não assumir um novo time, sempre vai ficar falando, o Dorival, ele vai cruzar na rua, vão continuar falando da seleção. Ele vai ter que passar pelo processo de assumir de novo um novo trabalho. Se ele quer fazer isso de imediato para já ter um choque e já partir para a próxima, ou se ele vai querer demorar para assimilar, aí a gente não sabe, aí é uma opção dele. Mas eu acho que... Quando o cara toma essa decisão, ele já toma decisão antes. Tipo o Tite. Quando eu sair da seleção, eu quero ter um tempo para mim. Sim. Então, eu acho que se essa decisão ela tivesse tomada, né, ela já seria um fato Sabida. público, assim. É. E quando eu tento entender o que está acontecendo com o Dorival, assim, com pessoas próximas e tal, em nenhum momento ninguém diz, não, ele quer ficar parado. O que eu entendo é, talvez escutar ele vai. E aí, se ele vai botar as coisas no pratinho e entender, não, eu preciso descansar, não, essa situação vale a pena, é outra coisa. Mas essa decisão de descansar, ela não está tomada ainda. Também tem essa sensação. É aquele negócio, né? Ó, de início, gente, eu quero dar um tempinho aqui, mas qual que é a proposta que vocês têm, né? Qual que é a ideia? Vamos ver, vamos ver.